O Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de Lucas, capítulo 15. Amém? Todo mundo já sabe, né? Amém. Então vai ficar mais fácil. Então, o texto já está impregnado nos nossos corações, né? É bem conhecido. Eu vou estar lendo para adiantar, amém? A epígrafe textual diz: a parábola do filho perdido. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão e com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E eles informaram: o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, e seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer festa com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Irmãos, a parábola do filho pródigo, como disse Tim Keller, não é a história de um único filho perdido, mas de 2 filhos perdidos e de um pai que é escandalosamente gracioso. É uma narrativa, irmãos, que rasga as máscaras da religião, que confronta o coração humano e revela a dimensão da graça divina. Quando você depara com esse texto, você tem que entender para quem Jesus estava falando. Qual era o público que Jesus estava direcionando essa mensagem? E você descobre isso lendo o capítulo
15, verso 1 e 2. Diz assim, ó: aproximou-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Amém? Então este era o público que Jesus estava narrando essa parábola. Então, Jesus estava narrando para esses dois públicos, pecadores que reconheciam a sua ruína e representando aqui o filho novo, e também os fariseus que confiavam na própria moralidade e representavam aqui o filho velho, para vocês entenderem aqui o contexto. Portanto, essa parábola, irmãos, é um espelho onde todos nós somos convidados a nos ver. Segundo Hernandes Dias Lopes, não existe lugar longe demais que a graça não possa alcançar, nem proximidade insuficiente que dispense o arrependimento. E se há algo que Lucas revela no capítulo 15 aqui, é que a comunhão com o Pai não depende do que fazemos, mas de quem Ele é. E hoje veremos que tanto a rebeldia quanto a religiosidade podem nos afastar de Deus. E que a graça é mais profunda que ambas. Amém? Então hoje vou tentar separar aqui as três pessoas principais aqui desse texto. O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Mas vamos começar pelo filho mais novo. Amém? No contexto judaico, irmãos, pedir a herança com o pai vivo significava algo intrínseco, algo que rivalizava aquilo que ele sentia no coração. Ele considerava para ele que o pai dele já estava morto. O pai para mim é um senhor morto. É um Senhor que não representa mais nada para mim. Era uma ruptura total. Significava uma desonra familiar. J. Carson, ele afirma que o pecado é essencialmente desejar os dons de Deus sem desejar o próprio Deus. Era exatamente isso que este filho estava falando. Eu quero os seus bens, mas não quero o Senhor. Trazendo para nosso contexto, eu quero os seus dons, eu quero os seus milagres, eu quero as suas mãos e sinais poderosas sobre a minha vida, mas eu não quero ser íntimo de ti. O filho pediu os bens do pai, não o coração do pai. E muitas vezes nós falhamos nisso. Desejamos tudo de Deus, menos o próprio Deus. Desejamos tudo de Deus, menos a própria presença dEle em nosso ser, em nosso coração. E isso vai piorando, irmãos, porque começa assim: eu quero seus bens. Eu quero desfrutar das bênçãos celestiais. E isso vai nos afastando daquilo que é primordial e real nas nossas vidas, o Pai. Ao ponto de ele receber os bens, diz o texto, e passou alguns dias, o que ele fez? Ele arruma suas malas, arruma tudo que é seu, tudo que ele recebeu, e vai para uma terra longínqua, vai para um lugar distante, longe da casa paterna. Ele descobre que a liberdade sem Deus, irmãos, é escravidão. Muitas vezes Deus permite isso. Trazendo para o nosso contexto, você fala assim: mas que pai permissivo? Como assim? Quando o filho lhe disse alguma coisa, já daria um tapa na orelha dele, né? Que negócio é esse? Eu estou vivo, você quer meus bens? Mas Jesus está nos ensinando. Jesus está nos ensinando que o filho não pode ficar na casa apenas pelos bens, mas tem que ficar na casa porque ama o bem maior que é o nosso Deus, o nosso Pai. E Deus permite, libera ele
O pai permite, libera seu filho. Chega ao ponto, irmãos, que esse filho, após gastar todas as suas riquezas, após gastar tudo aquilo que ele havia, né, possuído por causa da herança do pai, agora ele é um mendigo, não tem nada ao ponto de desejar a comida dos porcos, um símbolo máximo da impureza para um judeu. E isso acontece em nossas vidas muitas vezes se nós não vigiarmos, se nós não amarmos o Pai da forma como deve ser amado. Nós entramos na igreja, conhecemos o Evangelho, os vislumbres da graça, mas isso é só momentâneo, porque o nosso foco está talvez no louvor que é belo, é bonito, que nos chama a atenção, talvez nos ministros que trazem uma palavra que realmente confronta de certa forma o nosso coração, mas não tem um amor real em nosso ser, não tem uma intimidade real em nós, como disse o Isaac ontem. É necessário, irmãos, amar a Deus acima de tudo, de todos, acima dos bens, acima das tribulações, das angústias. Estar na casa do Pai, irmãos, ter o Pai, é o presente maior que poderíamos ter e almejar. Nesse contexto, irmãos, de angústia, de sofrimento, o filho lembrou: na casa do meu pai, até os trabalhadores, eles têm fartura. Até os servos, eles têm o que comer. Vou planejar aqui algo na minha mente. Irei até o meu pai e direi: Pai, pequei contra ti perante o céu. Já não sou digno de ser o quê? Seu filho. Faça de mim o quê? Trabalhador, jornaleiro, né? Naquela época. Faça de mim um servo seu. Ele tem um retorno de arrependimento verdadeiro, mas a teologia dele é incompleta, é incoerente, é falha. Ele decide voltar, mas voltar com o entendimento equivocado da graça, irmãos. Pensar em voltar como servo e não como filho. Imaginar que o pai receberá ele conforme os seus desempenho. Então eu vou trabalhar, eu vou servir, então o pai vai me dar algo. Ainda ele interpretava a graça como um reconhecimento do bem ou do mal, irmãos. E a graça é superabundante, ela vai além disso. A graça não opera assim, irmãos. A graça de Deus, ela demonstra algo fundamental. Deus nos ama apesar das nossas obras, não por causa delas, e isso é importante vocês entenderem nesta manhã. Não é aquilo que você faz que vai aumentar o amor de Deus ou diminuir o amor de Deus. Pelo contrário, o amor de Deus, ele está em outra dimensão. É impossível calcular, medir a dimensão deste amor. Ele estava voltando com essa mentalidade errada. Pensava: não sou mais digno, talvez eu possa ser servo. Mas algo importante nesse contexto aqui, irmãos. O pai não recebe servos. O pai, ele restaura filhos. O pai não recebe servos, ele restaura filhos. Ele não precisa de gente para servir ele, irmãos. Diz a palavra de Deus que há anjos que servem ele dia e noite. Ele restaura filhos.
A filiação, irmãos, é uma obra divina. É anterior ao tempo. Efésios capítulo 1, verso 3 ao 6, vai nos dizer algo incrível. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A filiação, irmãos, é algo incrível. O contexto de adoção, irmãos, na nossa cultura, é muito pequeno, comparado ao contexto daquela época. Naquela época, os romanos, eles tinham os seus filhos para ter um legado, mas muitas vezes o seu próprio filho, do seu sangue, eles não aceitavam e adotavam outros que eles viam que eram mais fortes para continuar o seu legado. Então, na cultura romana, os filhos, eles eram colocados no meio de um círculo, e o pai, ele entrava. Se ele passasse por esse filho, então outras pessoas poderiam pegar esse filho como escravos, como servos, e assim vai. Mas, se o pai parasse e pegasse esse filho, ele estava adotando, estava legitimando, estava dizendo: este aqui me pertence. E na cultura judaica, e além, a adoção significa que é o pai que escolhe. É o pai que escolhe como filho. E isso vai além, irmãos, da nossa mentalidade. Porque não foi aquilo que, como eu falei, que realizamos, que fez que o Pai nos escolhesse. Mas Deus nos escolheu. Ele nos adotou. Ele nos retirou da escravidão eterna. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos chamou. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que possamos realizar qualquer coisa, Deus nos predestinou para sermos seus filhos. E isso, irmãos, deve abrir a nossa mente, o nosso coração. Remy Bavin, que ele diz que a adoção é um ato soberano de Deus, decretado na eternidade e revelado no tempo. A filiação, irmãos, do pródigo não nasceu no chiqueiro, mas no coração eterno do Pai. Deus reconciliou ele. O pai, ele corre, o pai abraça, o pai o beija, cobre de roupas, dá anel e sandálias. Tudo isso antes do filho terminar o discurso de arrependimento. Ele veio com o sermão pronto, né? Mas o pai, ele quebra esse sermão. Ele quebra nossas narrativas. Ele quebra os nossos metros. O pai, ele chega e abraça e o beija. E o discurso que era bonito até no momento, realmente se torna verdadeiro em seu coração. E ele não, quando você lê aqui, quando ele repete aquele discurso, ele omite, né, a última parte. Ele não quer mais ser servo. Para ele o que importa é ser filho. E isso é fundamental para nossas
vidas, entender a importância de ser filho de Deus, entender a importância de pertencer à família real, à família sacerdotal de Cristo Jesus. A graça, irmãos, não responde ao mérito humano, ela o antecede e o supera. Lembre-se disso. Agora vamos entender um pouco o filho mais velho. A religiosidade, irmãos, que mordaça a graça. Se o mais novo representava o rebelde, irmãos, o mais velho representava o religioso em Deus. Na verdade, sem Deus, né? Ele acreditava que tinha Deus, tinha o Pai, mas não compreendia isso. Ele nunca saiu de casa, ele nunca entrou no coração do Pai. Como assim? Eu posso estar dentro da igreja e não estar no coração do Pai. Eu posso fazer parte na membresia da igreja e não fazer parte de Deus, irmãos. E era isso que estava acontecendo com o filho mais velho. Ele declara: eu te sirvo há tantos anos. Ou seja, ele vê o pai como um patrão, não como um pai. Para Tim Keller, o filho mais velho encarna a espiritualidade de mérito, que faz tudo certo, mas que desconhece a alegria do evangelho. Eu faço todos os rituais corretos, eu venho todos os dias para a igreja, eu não falto em nenhuma reunião, eu sei todos os louvores de cor, eu marco todas as ministrações da minha agenda, no bloco de anotações, mas eu não conheço a Deus. Eu não conheço a Deus. A moralidade, irmãos, ela cega os nossos olhos. E isso é um alerta para uma igreja que é bíblica. Uma igreja que busca conhecer a verdade e praticar a verdade. Porque muitas vezes, por ter esse conhecimento, nos tornamos rígidos demais a experimentar o amor do Pai. Porque se não for da maneira que eu entendo como correto, eu não aceito e não experimento. E isso aconteceu com a igreja lá de Efésios, lá em Apocalipse. Ela era uma ferrenha defensora da fé, da palavra, ao ponto de combater os falsos profetas, né? A filosofia dos nicolaítas, mas faltava algo profundo neles. Eles haviam perdido o primeiro amor, caído. E isso, irmãos, é um alerta para as nossas vidas. A moralidade o cegou ao ponto de não enxergar a misericórdia do Pai. Quando o pai está sendo misericordioso, o filho mais velho está o quê? Fazendo o oposto. Ele cumpria regras, correto? Mas não amava pessoas. Como assim? Qual que é um dos mandamentos que Jesus ele nos ordena? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O próprio irmão ele não amava. Ele segue normas, mas não adora o Pai. Ele vive na casa, mas não participa da festa. E isso, irmãos, é ser religioso. Isso é ser moralista demais, irmãos.
Tudo nos pertence, mas não conseguimos desfrutar de nada. Todas as bênçãos, todas as riquezas do céu nos pertencem, como foi lido. As bênçãos celestiais já estão reservadas a nós, mas não conseguimos experimentar isso, viver isso de forma autêntica, real, porque ainda a nossa mente está aprisionada como servos, por mérito humano, e não é assim. Quem não experimenta a graça, irmãos, não se alegra quando outros a recebem. Ele demonstra isso. Ele nunca experimentou a graça, por isso ele não se alegrou com a volta do seu irmão. E nós devemos olhar para dentro de nós e ver se somos filhos novos ou somos filhos velhos, porque os dois estão errados. Os dois precisam e carecem de Deus. Como ensina o Leandro Vieira, ele fala algo interessante. A religião moralista não suporta a graça, porque a graça destrói o orgulho de quem acha que merece algo de Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu sofro. Eu luto todo dia com meu orgulho. Eu luto todo dia com a soberba em meu coração. Porque muitas vezes os dados inflamados do maligno, eles lançam essa seta no meu coração. Você é melhor. Você é superior. Talvez você faz mais do que o outro. E isso, irmãos, tem que ser destruído em nós. E sabe como é destruído isso em nós? Quando olhamos para Cristo, quando olhamos para aquele que esvaziou-se de sua glória, tomou-se, encarnou, como em forma de homem, tomou as nossas transgressões sobre si, foi servo ao ponto de morrer na cruz do Calvário. Devemos ter esse mesmo sentimento de Cristo Jesus, o nosso irmão, o verdadeiro irmão mais velho, aquele que devemos seguir o exemplo. E agora, irmãos, vamos entrar aqui no Pai. Eu estou correndo para dar tempo. O Pai também, irmãos, ele sai para o encontro do filho mais velho. E isto é profundamente teológico, irmãos. O pai corre para o rebelde, o pai corre para o filho mais velho também, suplicando ele, esse homem que é religioso. E a graça, irmãos, é ativa, buscadora, insistente. Isso que nós olhamos quando olhamos para esse texto aqui, ó. Ela busca. A graça, ela é ativa, ela é insistente. Glória a Deus, irmãos, por isso. Porque a graça nos buscou nos bueiros deste mundo, nos esgotos deste mundo, no lamaçal do pecado deste mundo, para nos resgatar. Se você ler o capítulo 15 todo, você vai ver isso. É a ovelha que está perdida, é a dracma que está perdida. E você vê a insistência de buscar, de ir atrás. É isso que Deus faz conosco. Ele não nos abandona, Ele nos busca. Ele vai de encontro conosco. É Ele, sempre é Ele, nunca nós. É Ele que vai buscar.
Deus tanto alcança o que está no chiqueiro quanto o que está no campo, porque ambos carecem dessa mesma graça. Obrigado, Senhor. É isso que nós devemos falar, verbalizar. Obrigado, Senhor, por nos alcançar. O coração do Pai, irmãos, é um coração de graça soberana e amor redentor. Um amor que corre. Pela cultura judaica, um homem mais velho não corria. Isso significa vergonha, irmãos. Ao público, vergonha. Ver um velho correndo atrás de um filho rebelde. Ver um velho saindo da festa porque o filho mais novo está mimado. O filho mais velho está mimado porque não quer entrar na festa por causa do irmão que está na festa. Um perdão, irmãos, maior do que o pecado. E isso é fundamental. Muitas vezes nós colocamos em nosso coração que o nosso pecado ele é tão grande que muitas vezes ele supera a graça de Deus em nossa mente. Porque queremos desistir, queremos largar tudo porque pecamos. E é o contrário. Quando pecamos, irmãos, nós devemos voltar ao Pai. Reconhecer os nossos pecados, deixando os nossos pecados, porque o seu amor, ele é muito maior. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então não existe pecado maior do que a graça de Deus. Não existe, iniquidade, transgressão maior que a graça de Deus. A graça, ela é suficiente. O filho mais novo achou que viria como servo, mas o pai o restaurou mediante, o seu amor. E de forma imediata, com o filho. Sem período de teste, sem probatório espiritual. Porque tem crente que acha que tem tempo probatório espiritual. Quem trabalha no serviço público sabe, do probatório. É 3 anos de probatório. Durante esses 3 anos você não pode cometer nenhuma falha. Se cometer, eles te cortam. Porque eles querem colocar os dedos. Resumidamente. E é assim. Mas isso é na filosofia humana. Nos pensamentos e costumes humanos. Na filosofia deste mundo caído. A graça é totalmente diferente. Ela restaura no mesmo momento, no mesmo lugar. A graça é essa maravilha que te torna filho no momento que você confessa os seus pecados e reconhece que o Pai é tudo para você. A graça é isso, irmãos. Ela não precisa de testes, ela sonda o seu coração. Glória a Deus que a graça nos alcançou, irmãos. A graça, irmãos, não é justa, é generosa. A graça, irmãos, não é proporcional, é abundante. A graça não é condicional, irmãos, ela é soberana. E isso, irmãos, tem que ficar claro para nós. Então, irmãos, estende a sua mão como um mendigo necessitado, recebendo, é melhor, recebendo esse presente gracioso, maravilhoso, que é a salvação das nossas vidas. Receba. Uma festa, irmãos, que revela o Evangelho, Festa é algo maravilhoso. Churrasco, como disse o Isaac ontem, é algo poderoso,
O bezerro cevado, irmãos, era reservado para os momentos únicos. A salvação a salvação de um pecador, irmãos, ela vale essa celebração, essa festa na casa do Pai. O próprio capítulo 15 vai nos dizer que quando o pecador se arrepende e volta ao Pai, o quê? Há festas nos céus. Glória a Deus. Glória a Deus que Deus, Ele festeja a nossa salvação. E não só isso, Ele faz que nós participemos dessa alegria única, maravilhosa. E essa alegria não é somente para o filho mais novo, também é para o filho que está na casa. Porque o filho mais velho deve festejar isso. Deve se alegrar também. E existe uma chamada hoje, irmãos, para nossas vidas, uma chamada de arrependimento, a pregação do Evangelho. Afinal, o final da parábola, o filho mais novo está dentro da festa, correto? Mas o filho mais velho está do lado de fora. E o texto termina em aberto. O texto termina em aberto, não diz se o filho mais velho entrou ou se o filho mais velho ficou do lado de fora. E por que isso, irmãos? Porque Jesus está perguntando a nós: em qual filho você se encontra hoje? Um filho rebelde que fugiu? Ou no filho religioso que nunca desfrutou da graça? É uma pergunta para nós hoje. Ou fora da festa, ou incapaz de alegrar-se com a misericórdia. É isso que Deus nos chama hoje, nesse momento de ceia, de celebração. Hoje o Pai sai novamente ao nosso encontro, irmãos. Ao encontro de pecadores quebrados, de membros de igrejas moralistas, de líderes cansados, do fiel distante espiritualmente. Deus está vindo ao nosso encontro. E eu te digo, a cada um aqui, eu não sei a sua condição diante de Deus, mas entenda, o Pai está vindo ao nosso encontro. Tire as amarras do egoísmo, da soberba e revele seu coração ao Pai. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que nos ouve. Ele é Deus que estende a sua graça misericordiosa sobre nós. A pergunta é, irmãos, vamos entrar na festa ou não? Como igreja, somos chamados a pregar este evangelho, irmãos, que restaura os rebeldes, confronta os religiosos e exalta o Pai, que corre, que abraça e restaura e celebra. A festa do evangelho, irmãos, está posta. Diz a palavra de Deus que há um banquete reservado para os seus filhos amados, ao qual o próprio Filho nos servirá. E nós aguardamos esta festa, mas devemos celebrar hoje, neste momento, algo que será posto para nós futuramente. A graça está estendida. Este é o momento de caminhar sobre ela. A graça, irmãos, do Pai está sobre as nossas vidas. O Pai nos chama hoje